Alô, você ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Geocast. Agora começando a nossa quarta temporada, finalmente a temporada 2022. E vamos começar logo com o assunto do momento, a guerra Ucrânia e Rússia. Tem tanto assunto que eu resolvi dividir em dois episódios, o Geocast 29 e o Geocast 30. Nesse Geocast 29 a gente vai falar um pouquinho sobre o contexto global desse conflito, né? Recorrendo aqui a vários aspectos históricos e conceitos bem básicos aí para o ouvinte se inteirar bastante do assunto. Já no Geocast 30 a ideia é fazer uma análise do conflito em si, as questões da Ucrânia, a Rússia e suas relações e o que pode acontecer nesse conflito. E para falar desse assunto eu trouxe um time clássico, eu chamo de clássico porque eles estão comigo desde o primeiro episódio lá em 2019. Roberto Schiffler Neto, formado em História e Ciências Sociais pela Universidade Metodista de São Paulo e mestrado em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rodrigo Pires, formado em História pela Universidade Veiga de Almeida e mestrado em História Política e Cultura pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Meu nome é Rômulo Weckmiller e eu tenho toda uma formação em Geografia, da graduação ao doutorado pela Universidade Federal Fluminense. Sem mais delongas, vamos ao nosso episódio. Fala galera, estamos de volta para mais um episódio do Geocast. Hoje um episódio muito especial, estamos começando a nossa quarta temporada e não poderia ser diferente com os meus amigos aqui que começaram essa empreitada comigo lá em 2019 na primeira temporada. Fala Rodrigo, tudo bem meu camarada? Fala, Rômulo. Quarta temporada, nós aqui de novo. Tamo junto. Tamo junto. Grande Roberto, meu amigo. E aí, tudo bem? Fala Rômulo, beleza? Rodrigão, tamo junto, vamos que vamos. É isso aí, sempre um prazer ter aqui vocês e hoje um tema do momento. A gente vai falar um pouquinho sobre a questão da guerra Ucrânia e Rússia, mas sempre um ponto de vista um pouco diferente, de repente dar uns passos para trás, voltar em alguns conceitos básicos e entender algumas relações que não é toda a mídia que a gente consegue ter acesso a essas informações. Para começar, gente, hoje eu vou começar de um jeito diferente, né? Eu sempre começo lançando a pergunta para vocês dois. Hoje me permitem meio palestrinha, né? O cara já chega falando que vai falar pra caramba, mas não. Eu vou comentar um pouquinho aqui sobre a nova ordem mundial. E vale ressaltar aqui que esse assunto está rolando em todas as mídias, tem vários profissionais de relações internacionais divulgando correntes científicas sobre esse assunto, e são várias. Eu não vou usar aqui nenhum autor, nenhuma corrente, até porque eu não tenho informação para isso. O que eu vou usar aqui é o BNCC, né? A matéria que eu dou em sala de aula e eu acho bem, bem pertinente, porque ela é, apesar de básica, né? Apesar de rasa, talvez para esse nosso início de programa aí seja o que a gente precisa. A ordem mundial, né, anterior a essa nova ordem que a gente está vivendo agora, era aquele período da Guerra Fria, né, dos anos pós a Segunda Guerra até 1991. E essa ordem mundial ela era bipolar. Então você tinha ali duas potências hegemônicas com as suas áreas de influência, Estados Unidos e União Soviética, né? Inclusive nessa época é que a gente tinha a nomenclatura de classificar os países em primeiro, segundo e terceiro mundo, né? O primeiro mundo os capitalistas, com apoio, com liderança dos Estados Unidos, o segundo os soviéticos e o terceiro mundo os países menos desenvolvidos ou neutros. Então, inclusive, é uma classificação que acabou junto com a Guerra Fria, né? Se você até hoje fala que o Brasil é um país de terceiro mundo, você está preso lá nos anos 80, né? Então está na hora de atualizar isso aí, né? A gente hoje usa a classificação de desenvolvidos, emergentes e em desenvolvimento. Mas isso é um outro papo. Com o fim da Guerra Fria, o mundo entrou numa nova ordem mundial, e essa nova ordem mundial, alguns defendem que ela é unipolar, né? Lá da BNCC já defende desde o pós-Guerra Fria como uma ordem mundial multipolar, ou seja, com vários países hegemônicos e com suas áreas de influência. Os Estados Unidos continuam sendo a maior potência, mas a área de influência dos Estados Unidos, apesar de alguns autores defenderem como uma área mundial, né? De acordo com a matéria na BNCC, a principal área de influência dos Estados Unidos é o continente americano, porque na Europa você tem como hegemonia a Alemanha, né? E alguns autores defendem também que não é só a Alemanha, é a União Europeia. Eu discordo. Quem sou eu para discordar, né? E uma terceira
uma terceira potência hegemônica nessa nova ordem mundial, a BNCC defende que é o Japão, que tem uma grande influência ali no leste asiático, principalmente também na Oceania. Vamos lá. Está bem desatualizado isso daí. Por quê? A própria BNCC coloca a Rússia e China como pontos de interrogação. O que seria esse ponto de interrogação? Áreas que estão consolidando ou em busca de áreas de influência. E eu acho que é daí que vale a pena a gente partir, porque afinal de contas, é o que a gente está vendo hoje. China e Rússia se articulando, ora juntas, ora separadas, em busca das suas áreas de influência. Né? A China, principalmente, buscando os seus vizinhos asiáticos e o continente africano. Né? Já vem de uns 10 anos para cá que a China tem uma grande influência econômica em vários países africanos em busca não só de apoio, mas principalmente de commodities. E a Rússia, né, a gente vai aprofundar hoje qual o caminho que a Rússia trilha, né, nessa nova ordem mundial. Hoje eu quero começar com o meu amigo Roberto. Ele sugeriu a pauta quando a gente estava planejando esse episódio e vale a pena a gente voltar alguns passos para falar do que a gente entende por Ocidente, né? Porque geograficamente, né, o Ocidente é o que está aí a oeste do meridiano de Greenwich, ou seja, a Alemanha, todo o leste europeu, mas ali a Alemanha, a França, todos esses países que têm um discurso na mídia ocidental, geograficamente são países orientais. Então, Roberto, diz pra gente aí o que seria esse Ocidente que não é o geográfico. Ô, Rômulo, como tu bem falou, a gente não pega uma régua e traça a metade do lado de lá e a gente traça a metade do lado de cá. O negócio não é geograficamente tão literal assim. É nessa perspectiva que quando a gente pensa sobre essa palavra Ocidente, existe uma série de significações por trás. Então, eu acho que é interessante, desde já, quem estiver nos ouvindo, grifar essa palavra, significações, tá? A gente está falando de uma perspectiva, quando escuta-se sobre o Ocidente, que é cultural e é política. Se a gente fosse destrinchar ainda mais, a gente está querendo dar uma ênfase, dar uma significação, por isso que a gente entende como Ocidente, em torno de um conjunto de símbolos, um conjunto de valores, e que aí esses símbolos e esses valores se configuram em uma representação hegemônica de determinados países sobre outros, e encaixando isso que eu acabei de falar no que você acabou de citar anteriormente sobre a questão da ordem mundial, né, da questão da unipolaridade, da multipolaridade, é exatamente essa representação hegemônica que está em disputa. Quais são esses países que detêm essa excelência de símbolos, essa excelência de valores, e que símbolos e que valores são esses que se fazem representar, então, no nome Ocidente, mas também não só no nome, né? Nas coisas que a gente vê, nos jornais que a gente acessa, na informação desses jornais, no tipo de filme, no tipo de conteúdo que a gente assiste e etc. É evidente que o surgimento, o contexto do qual essa noção ela passa a se significar e também ela vai se ressignificando ao longo do tempo, é fruto de uma demanda histórica, que eu acho que nisso daí o Rodrigão ele pode fazer um passeio em torno de algumas coisas que vão desde o final do século XIX, do século XX, se não foi esse momento, a gente pode falar sobre isso, como a gente já falou, por exemplo, em outros episódios, no caso do Afeganistão, a questão do imperialismo, né? Como que há todo um desenvolvimento, sobretudo no tocante do século XX, como que a Guerra Fria ela vai também estabilizar muitas dessas questões. E que questões são essas também que, em torno de uma demanda histórica, elas buscam ser exaltadas e ressaltadas em torno dessa nomeação Ocidente? Além dessas informações, das imagens que a gente assiste, que a gente consome, a gente está falando de elementos bem institucionalizados na nossa sociedade e na nossa perspectiva cultural e na nossa perspectiva política de acessar, de receber e valorizar essas informações. A gente está falando de uma concepção, por exemplo, de um modo de produção, né? Por exemplo, a gente pode ver como que as noções de capitalismo e hoje mesmo ainda de socialismo, né? Elas se antagonizam e elas disputam uma hegemonia dessa ordem
dessa ordem internacional, dessa nova ordem internacional. A concepção de democracia, a noção de valores individuais, né? Como que isso que se representa em torno do Ocidente, às vezes traz que os valores individuais eles estão acima de direitos sociais e coletivos. Molda-se, então, por exemplo, vai se formando, é isso que eu quero dizer, essa noção, essa ênfase que a gente está querendo dizer sobre o que na nossa vida prática, porque a gente também tem que tentar trazer isso da abstração das ideias, tá? Coisas que a gente está fazendo por aqui, coisa que os acadêmicos vão discutir, mas trazer dessa abstração das ideias para a nossa vida real. Então, como que esses valores eles se situam? Qual é a percepção que a gente constrói, que a gente recebe, que a gente é influenciado em torno disso que eu estou falando? Economia, capitalismo, socialismo, democracia, liberdade. Como que a gente se porta? Como que a gente se coloca em torno disso no nosso dia a dia? A gente que eu estou falando, a gente enquanto povo brasileiro, enquanto cidadão do mundo, acho que evidentemente vai estar sendo influenciado e também vai influenciar em torno dessa perspectiva, em torno dessa disputa. Então, nesse sentido, né, a gente pode ver como que leis, como que a noção de Estado, a noção de democracia que eu falei antes, né, conjugada a liberdades individuais, direitos, etc., elas formam essa noção que eu compreendo como hegemônica e traduzida no nome de Ocidente. Então, a gente, por exemplo, vai assistir um jornal, a gente vai assistir um jornal na TV paga ou então na TV aberta, e a gente vai ver assim, o Ocidente se mobilizou para realizar uma série de sanções econômicas contra a Rússia. Aí olha só aonde que eu vou chegar. A FIFA se mobiliza, o COI, o Comitê Olímpico Internacional, se mobiliza para determinar algumas sanções, exclusões dessas seleções dos campeonatos, etc. A gente está falando de um conjunto de símbolos, um conjunto de valores que se materializam, que se personificam em torno disso que a gente entende como o Ocidente, mas que na realidade é uma representação hegemônica, uma representação de poder. Né? Uma disputa de poder, Rômulo e Rodrigo, em torno disso que a gente compreende que não só está em disputa, mas esteve em disputa e continuará em disputa em torno dessa ordem ou do que a gente verá como, ou não, como a nova ordem mundial. Eu me estendi muito e eu tenho algumas outras coisas para falar, mas eu também quero passar a vez para o Rodrigão, que eu acho que a gente vai chegar em algumas conversas sobre essas questões dos meios de comunicação, né, conjugado também a essa própria versão, essa própria perspectiva hegemônica de poder em torno da ordem mundial, que, nesse caso, politicamente, culturalmente, é representada como o preâmbulo do Rômulo, né, em torno de países como Estados Unidos, países da Europa Ocidental, e sua série de conjuntos de símbolos, seus valores, a importância dessas áreas de influência para o mundo. Então, dando continuidade, eu acho que a gente vai acabar tocando posteriormente e como que há essa maior produção dessa hegemonia no nosso mundo de hoje. E a treta acontece quando essas áreas de influência se sobrepõem, né? Mas vamos lá, Rodrigão, contribui com a gente aí. Então, Rômulo, eu queria começar a minha fala, eu acho que falando por nós, todos nós, né, nós três aqui, é dizer que primeiro nós somos contra a guerra, né? Ninguém aqui é favorável sabendo que a guerra ela é uma coisa que ela, no final, quem é mais prejudicado é a população civil, né? Criança, mulheres, idosos, trabalhadores em geral. Então a guerra nunca é uma coisa positiva, né? Ela sempre deveria ser o último mecanismo, né? Não deveria nem ser usado, mas, enfim, ela é uma coisa que está na nossa realidade. E para discutir um pouco esse conflito, né, para a gente aprofundar, entender essa questão que hoje está muito na tona, na cabeça, na mídia, na curiosidade das pessoas, enfim, nos jornais, eu vou voltar ao passado, né, numas questões mais factuais, para tentar explicar. Não um conflito, mas tentar trazer os fatores para as pessoas entenderem. A primeira questão é o seguinte: a Rússia ela era um império, né, desde o século XVI, comandado pelos Romanov. E a Rússia, ela na época, ela tinha aproximadamente 22 milhões de quilômetros quadrados, né, que seria quase 4 vezes o Brasil, né, 3 ou 4 vezes o Brasil, para vocês terem uma ideia do tamanho que era esse colosso que era a Rússia. E a Rússia, em 1917, ela dentro da Primeira Guerra Mundial,
ela passa por um processo revolucionário, né, que é são duas revoluções no mesmo ano, em 1917, a Revolução de Fevereiro e depois a Revolução de Outubro, no qual vai ascender o Partido Bolchevique, né, ao poder, que vai dar origem à Revolução Russa e que vai levar o Partido Comunista da União Soviética ao poder, né, futuramente. Onde eu quero chegar com isso? Historicamente, a Ucrânia sempre esteve ligada à Rússia, né? Ela sempre fez parte do Império Russo, né? Depois, com a Revolução, em 1922, né? A Revolução em 17, em 1922, com a inauguração da União Soviética, a Ucrânia continua fazendo parte da União Soviética, sendo uma república soviética, né? Eles tinham, como as outras repúblicas, ela era uma federação, né? A União Soviética de várias repúblicas, né? E Kiev já chegou, como o Roberto está aqui falando, Kiev já chegou a ser capital do Império Russo, né, por algum tempo, por um certo período. É uma coisa interessante, sempre foi um centro. A Ucrânia, inclusive, já teve um governante da União Soviética, um dos principais governantes da União Soviética era ucraniano, que é o Nikita Khrushchev. Tá? Só que onde é que eu quero chegar? Se vocês forem ler o discurso do Putin de entrada na guerra, as justificativas dele, porque ele entra na guerra, tá? Ele a todo momento faz uma alusão à história, né? A história da Ucrânia, a relação Ucrânia e Rússia, que está ligada, está imbricada ali nesses fatores, desde o Império Russo, passando pela Revolução, passando pela União Soviética. E aí tem alguns pontos que são sensíveis que têm que ser discutidos. Primeiro, durante a Segunda Guerra Mundial, quando a União Soviética sofre a invasão por parte da Alemanha nazista, tá? Os ucranianos eles se oferecem para lutar ao lado dos alemães, ao lado dos nazistas, contra os russos. Tá? Então, reparem, quando Vladimir Putin chama o governo da Ucrânia de um bando de bêbados e neonazistas, ele está fazendo referência a isso, tá? Alusão histórica. Ele está falando lá atrás desse grupo que grande parte da Ucrânia se ofereceu para lutar ao lado dos alemães, a favor dos alemães, a favor dos nazistas contra os russos. Pois bem, os alemães não aceitam. Os alemães falam que a única coisa que eles querem da Ucrânia é o mel e escravizar a população. Tá? Só que existem grupos pró-nazistas dentro da Ucrânia. Isso passou, a União Soviética consegue ganhar a guerra, só que ainda fica um rancor histórico. Isso é muito comum na Europa. A gente não tem noção, falando da América, de uma coisa muito historicamente muito recente, a gente não tem noção disso. Lá as pessoas às vezes lembram do familiar, do tataravô que foi morto por uma outra família numa guerra. Então, esses conflitos étnicos, históricos, são sempre vivos e alimentados na cabeça das pessoas, principalmente na Europa, né? Ou pelo menos fora da América, vamos dizer assim. Né? E aí o que é interessante, a Ucrânia depois ela vai passar por um processo, a Ucrânia e todas as repúblicas soviéticas, durante o governo do Stalin, eles passam por um processo chamado um processo de russificação. O que é isso? O Stalin obrigou uma corrente de migração forçada de russos para áreas da União Soviética de não russo, tá? Para vocês entenderem isso, para haver uma ligação maior com a Rússia, que era o epicentro do poder da União Soviética. O próprio Stalin não era russo, tá, galera? O Stalin era georgiano, tá? Mas o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é o seguinte: alguns países da antiga União Soviética, antigas repúblicas soviéticas, eles têm uma minoria de russos considerável. É o caso da Ucrânia. Aproximadamente 40% da população ucraniana é russa etnicamente, o que faz com que a Ucrânia seja um país multiétnico. Para vocês terem uma ideia, a Ucrânia, até há pouco tempo atrás, ela tinha 2 idiomas oficiais. Ela falava o ucraniano e se falava o russo, porque 40% da população fala russo, né? E etnicamente é russo. Para vocês terem uma ideia, o principal astro do futebol ucraniano, que até pouco tempo atrás era o técnico da Ucrânia, o Andrei Shevchenko, ele era criticado e foi criticado na Copa do Mundo de 2018 pelo fato dele ser ucraniano, mas ele não falar ucraniano. Ele foi alfabetizado em russo. Isso era uma das resistências que ele tinha dentro da Ucrânia. E aí o que aconteceu? Com o passar do tempo e o desmembramento da União Soviética, né, a gente acabou tendo a OTAN, um bloco militar do período da Guerra Fria,
avançando para cima de áreas que eram da antiga República Soviética, né, as ex-repúblicas soviéticas. E isso acaba afetando as relações, porque desde que se dissolveu a União Soviética em 91, a Rússia havia feito acordos com os Estados Unidos que os Estados Unidos não poderia avançar a OTAN para cima das áreas das ex-repúblicas soviéticas por uma questão de geopolítica. Equilíbrio de poder, né? Equilíbrio de poder, exatamente, Rômulo. Clausewitz, né, um dos teóricos da geopolítica. Os estados, o Clausewitz, ele defende que os estados são organismos vivos, né, e eles precisam crescer para se sobreviver, né? E, numa explicação bem básica, a OTAN, a mentalidade dela ainda é da Guerra Fria. Ela nasceu na Guerra Fria e ainda atua com uma mentalidade de Guerra Fria. Quem são os grandes inimigos da OTAN? A Rússia e a China. Então, o que a OTAN faz? A Organização do Tratado do Atlântico Norte. Ela, nos anos 90, mesmo após o fim da Guerra Fria, ela avançou para cima de áreas das ex-repúblicas soviéticas. Só que o que aconteceu? A Rússia estava muito debilitada ali nos anos 90, governo do Yeltsin. A Rússia não se sentia em condições ainda de se opor a isso, a esse avanço. A própria Rússia chega nos anos 90 a pedir para entrar na OTAN. E é negado pelo bloco europeu e pelos Estados Unidos. Por que é negado? Porque eles ainda consideram a Rússia como inimiga. A partir do final dos anos 90, com a assunção do Vladimir Putin ao poder, a coisa começa a mudar de figura. O Vladimir Putin traça uma linha e fala o seguinte: a partir daqui vocês não passam. Qual é essa linha? Ucrânia. O Putin determina. Da Ucrânia vocês não passam, porque é uma área de influência natural russa, e se vocês passarem, teremos problema. E aí, desde então, não se passou mais a se falar sobre a entrada da Ucrânia nem na União Europeia, nem na OTAN. Pois bem, em 2013, 2014, surge um imbróglio na Ucrânia por conta da eleição e da escolha de um presidente que era pró-Rússia, Vladimir Yanukovych, né? E aí, apoiado pelo Ocidente, o Vladimir Yanukovych foi derrubado, se fez a chamada, entre aspas, Revolução Laranja, no qual estava sendo apoiada por um grupo chamado Euromaidan, tá? Que eram de descendentes dos ucranianos que colaboraram com os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Inclusive, o símbolo e a bandeira do Euromaidan foram usados em passeatas no Brasil pela extrema-direita brasileira. Tá? Isso vocês podem ver, teve uma passeata em Copacabana, cujo um deputado bastante conhecido de Petrópolis utilizava dessa bandeira num dos carros de som. Só vocês pesquisarem. Isso saiu em reportagem e se chamou a atenção disso. E o Batalhão Azov, que é conhecido um batalhão de extrema-direita, também que faz menção eles chamam aos heróis nacionais da Ucrânia, que foram os que apoiaram os nazistas durante a Segunda Guerra. Pois bem, esse grupo de extrema-direita, pró-Ocidente, assim que assume o poder, toma a seguinte iniciativa: a proibição do idioma russo dentro da Ucrânia. E aí a pergunta: como é que você proíbe o idioma russo, sendo que esse idioma é falado por 40% da população? Então, já se avizinhava um clima tenso na região. E aí, o que acontece ali? Né? O que vai acontecer ali é a Rússia dando apoio a duas províncias separatistas, Donetsk e Lugansk, né, que são governadas pelos partidos comunistas locais. E já tinha conquistado a Crimeia, né? Isso. E a questão da anexação da Crimeia depois de um plebiscito que eles haviam feito ali e pedido a incorporação à Rússia, solicitado a incorporação à Rússia. Pois bem, e aí o que é interessante, para não me alongar muito, né, só para chegar lá na beira do conflito, né, é a gente entender que se volta, depois de uma questão geopolítica dos Estados Unidos ter perdido bastante espaço no cenário internacional com o Trump, que o Trump estava nem aí para o cenário internacional, ele estava muito mais voltado para uma questão interna. Né? America First, né? O America First. E ele, inclusive, tinha boas relações com Vladimir Putin, né? O Trump delegou isso, ele não quis saber, ele jogou no segundo plano e largou seus aliados europeus e próprio internamente os que queriam alguma intervenção dos Estados Unidos, ele largou para lá. Né? E assim que acabou o governo Trump, assume o Biden, se volta aos Estados Unidos a retomar o protagonismo dos Estados Unidos no campo internacional. E os Estados Unidos elege duas frentes, pessoal, importantes, e aí eu vou parar para me alongar um pouquinho para fazer uma discussão aqui para vocês entenderem quais são essas duas frentes. Ucrânia, que ele sabia que era um calcanhar de Aquiles da Rússia, e a segunda frente, ela não foi falada ainda. A segunda frente é Taiwan, que é a frente da China. Então, os Estados Unidos, assim como ele abriu na Guerra Fria, né,
a Alemanha Ocidental e Japão para tentar barrar a expansão do comunismo, né, na doutrina Truman, os Estados Unidos agora elege a Ucrânia e Taiwan como as duas bases dele para tentar retomar o protagonismo justamente do que o Rômulo falou lá no início, desse ponto de interrogação que era a Rússia e China. A China, por quê? É o Partido Comunista que está à frente, é a potência econômica que, em breve, passará aos Estados Unidos, né? E isso causa muito desconforto aos Estados Unidos, e a Rússia, porque tinha conseguido retomar algumas relações com os europeus, né? Principalmente ali com a Alemanha, né? Com outros protagonistas europeus ali do Ocidente, do que o Roberto definiu como Ocidente, principalmente da Europa Ocidental, né? E como a Rússia já estava, inclusive, fazendo Nord Stream, que era um outro gasoduto que estava sendo construído por mar para ir diretamente para a Alemanha, como esses países europeus estavam muito dependentes da matriz energética russa, né? Como a Rússia se colocava de novo como uma potência, né? E aí os Estados Unidos elege nessa tentativa de protagonismo, né? De retomar esse protagonismo, né? E é interessante a gente discutir e tentar entender o seguinte: toda vez que uma potência ela está num declínio, né? Ela deixa de ser hegemonia e tudo mais, é o momento que ela começa a ficar mais agressiva, né? E os Estados Unidos botando seus tentáculos imperialistas de fora, né? E aí uma coisa bastante interessante que eu quero trazer uma discussão que alguns historiadores estão fazendo e eu estou achando sensacional, que a gente está vivendo isso e a gente só vai saber disso mais para frente. Eles estão, inclusive, colocando que esse atual conflito da Ucrânia, ele é uma mudança de paradigma, ele é uma mudança de situação. Alguns estão falando de Guerra Fria 2.0 e outros estão falando de, talvez, uma nova ordem de mundo, né? Como o Rômulo trouxe essa discussão lá no início. Alguns historiadores já estão começando a afirmar, especialistas estão afirmando que essa guerra vai ser um ponto de inflexão, ela vai ser uma quebra de paradigma e um ponto de inflexão. E aí, galera, principalmente para a gente, é construir história, né? A gente está vendo a história e está participando dela e está vendo ela sendo construída ao vivo, e isso que é o mais bacana e o mais emocionante. E aí eu vou passar a bola de novo para o Roberto, que ele está querendo dialogar aí com vocês. Eu tô na fila também, tem uma coisinha que eu queria... Posso dar uma visão geográfica aqui, Roberto? Pode, rapidinho? Claro. Só vou dar uma visão geográfica aqui do assunto. O Rodrigo falou da questão da Ucrânia e de Taiwan. Hoje, como o mundo é todo mais interligado, né, ou globalizado, caso esse plano de ação dos Estados Unidos venha a ser iniciado ou continuado, né, alguns dizem que já começou, vai ser um problema global muito maior do que as guerras anteriores, porque afinal de contas hoje a Rússia, essa região da Ucrânia, é uma região muito importante do ponto de vista energético, né? A Ucrânia, além de todas as questões culturais, os principais gasodutos que ligam a Rússia à Europa Ocidental passam pela Ucrânia, né? E a gente sabe o petróleo já está batendo aí mais de $110, então é uma questão energética importante para a gente ficar de olho. E Taiwan é a ilha de Formosa, no litoral da China, né? É um país que se auto-intitula a verdadeira China, e a China continental não varreu Taiwan do mapa ainda, porque é uma região muito importante para a indústria de chips, semicondutores e tecnologia, né? Então, a China já colocou na balança que varrer Taiwan do mapa seria ruim para a economia da China e para a economia do mundo, né? Então, espero realmente que isso não aconteça. E eu estava ouvindo o Rodrigo falar, vou passar a bola para o Roberto, mas tem se eu não me engano, economista, ele é muito lido na geopolítica e na relação internacional, um italiano chamado Giovanni Arrighi, e ele defende os ciclos sistêmicos de poder, né? Cada país hegemônico fica mais ou menos aí um século no poder, e uma transição de um país hegemônico para o outro é um período aí de décadas, 10, 20, 30 anos, que ele chama de caos sistêmico. E quando ele coloca numa linha do tempo, incrivelmente as datas batem, né? Ele retoma lá das cidades italianas, depois os holandeses, depois a Inglaterra e agora os Estados Unidos. E quando você bota na continha que ele faz ali, os Estados Unidos já está batendo aí os seus 100 anos. Então, de acordo com a teoria lá dos ciclos sistêmicos do poder do Giovanni Arrighi, a gente está nesse período de caos sistêmico no qual uma potência está perdendo a sua hegemonia ou está se enfraquecendo e outras estão tentando assumir esse protagonismo, né? Quais são, a gente só vai saber daqui a algumas décadas. A gente pode aqui só especular, mas aí já é um assunto muito adiante. Desculpa trocar totalmente o assunto, Roberto. Qual era a ponte que você ia fazer aí e eu joguei água no teu show? Não, eu ia fazer uma ponte, que eu acho que é algo com que você também conversou com o Rodrigo, que ele fala
sobre dois elementos importantes para a gente continuar também entendendo a questão da significação desse debate, né? O Rodrigo fala da perspectiva pró-Ocidente, né? Quando a gente no início aqui falou da diferenciação desse Ocidente geográfico e desse Ocidente cultural e político, talvez a Ucrânia, então, ela foi colocada nessa perspectiva como esse ponto de interseção, esse limite de que um bloco, o bloco ocidental, falasse: a gente quer conquistar aquele lugar, e aquele país que o Rodrigo também elencou os atores, né? Além da Rússia, ele cita, obviamente, e os Estados Unidos, que formaram por décadas essa questão da bipolarização da hegemonia econômica, ideológica no mundo em torno da Guerra Fria, o Rodrigo também trouxe, e aí por isso que tu conversou, Rômulo, a questão da China nesse processo. Então, essas interseções, quando elas estão em disputa, elas revelam muito bem a área que esses blocos, que esses países querem consolidar as suas hegemonias, consolidar as suas representações, consolidar as suas narrativas. Narrativas são palavras que é uma palavra, ou melhor, que a gente já falou por muitas vezes, né? E as suas áreas de influência também, né? Isso, exatamente isso, no final das contas, acaba se configurando como as suas áreas de influência. Nesse sentido, quando eu estava estudando para a gente fazer esse programa, eu voltei há cerca de 1,5 décadas, quase 2 décadas atrás, em fatos históricos que talvez hoje eles são melhores. A gente pode observá-los, compreendê-los melhor num todo. Eu voltei lá atrás, nas revoluções coloridas e nas primaveras que o Rodrigo começou citando, né? Por exemplo, na sua parte do apanhado histórico, o que foi a Revolução Laranja. Aí eu me lembrei, eu estou falando de pontos aqui que vão ser muitos, e não vai dar para destrinchá-los um por um, mas vai servir para o ouvinte se situar também e ele mesmo recapitular algumas questões que abalaram essas 2 últimas décadas. Então, assim, além das primaveras e das revoluções coloridas, que eu hoje acho que elas se configuram cada vez mais claramente como golpes, como intervenções, fruto dessas perspectivas dos valores, dos entendimentos ocidentais, em locais que a organização política, a organização cultural era diferente, era fruto de outro caráter sociológico. Essas primaveras, essas revoluções, então, elas abrem uma coroa de situações que acaba, talvez hoje, se configurando como esse retrato mais claro dessa nova ordem que surge, ou que surgirá. Então a gente também precisa lembrar da guerra da Síria, como, né, Rômulo, tentativas de consolidação de zonas de influência, tanto de Estados Unidos, tanto da OTAN. Então a gente está falando desse país mais influente do Ocidente, a gente está falando também do braço militar do Ocidente naquela região, e também da própria Rússia atuando naquela região. A gente vai lembrar de outros conflitos do Oriente Médio, que a gente não pode deixar de falar, de Israel, do conflito Israel e Palestina. A gente não pode deixar de pensar também como que naquela região do Oriente Médio, vou fazer um parêntese aqui, o fato de narrar é importante demais, né? Porque a perspectiva da qual falou Oriente Médio ou Extremo Oriente é a perspectiva do Ocidente. Então eu vou lá e falo que o outro é X, o outro é Y. Então eu começo a tabular até mesmo o espaço geográfico, porém que não é só isso, é social, é cultural, é econômico, etc., dentro dessas formas. Até porque, Roberto, não vou... Te cortei, né? Eu falei que eu não vou te cortar, te cortei, mas é rápido. Eu gosto muito de cartografia e esse termo Extremo Oriente, que a gente chama o Japão, por exemplo, né? O leste da China, etc., é um termo extremamente geocêntrico, né? Eurocêntrico, aliás. Porque o mapa mundi que é ensinado lá nas escolas do Japão coloca o Japão no meio do mapa. E aí não faz sentido esse termo Extremo Oriente, né? Faz sentido do ponto de vista europeu, né? Toda a questão de usar mapas
como uma representação ou uma ratificação ali do teu domínio, da tua área de influência. Mas continue aí, porque eu gosto muito de cartografia, eu precisava aí pontuar isso. Fala. Não, e é exatamente isso, é sobre as representações que a gente está falando. Então, o que significa essa representação, por exemplo, da disputa de influência do Ocidente, da OTAN, da Rússia na China, da disputa de influência que os Estados Unidos exercem sobre Israel, mas também no Oriente Médio? Assim, eu estou querendo pontuar aqui que nessas 2 últimas décadas, ou essa última década e meia, são fatos que passaram cada vez mais a mostrar a cisão desse mundo polarizado e até mesmo desse mundo multipolarizado, que eu vou ver se eu consigo finalizar, se meu raciocínio consegue chegar nessa questão do mundo multipolarizado e talvez falar que isso que essa multipolarização também encontra-se em um ponto de inflexão, que foi a palavra usada pelo Rodrigo. Então a gente tem, né, nesse processo a ascensão do Estado Islâmico, ou também do que internacionalmente se chama de ISIS, né? A questão da Coreia do Norte, com o desenvolvimento de um programa nuclear. E aí eu voltei para o continente sul-americano. A gente tem um impeachment, ou melhor, mais precisamente o golpe de Dilma, em 2016, que é o Brasil, eu vou usar uma expressão do senso comum, né? Que é a maior democracia da América do Sul. A gente tem as eleições de Trump, a eleição do Bolsonaro, e aí, conforme a década de 2010 ela vai se desenhando, ela vai chegando na metade e vai conduzindo para os anos de 2020 e diante, a gente vai vendo cada vez mais o crescimento da extrema-direita na Europa. E esse, de novo, é um fator sociológico importantíssimo também para a gente refletir em torno dessa questão da multipolaridade. Sabe por quê? A gente vai acompanhar também, nesses últimos anos, nessa transição de década de 2010 para início de 2020, o Brexit. Então, quando a gente está falando dessas... Eu penso assim, quando a gente está falando dessas multipolaridades, né, dos blocos, a gente está falando também do surgimento de um nacionalismo exacerbado, como, por exemplo, a gente vê na Grã-Bretanha, com a questão do Brexit, que me parece que está ficando cada vez mais claro a recondução de um poder mundial, ou melhor, a busca pela recondução da ordem mundial em torno daquilo que em algum passado, que não é nem tão distante assim da gente, já se configurou como 2 blocos que vão disputar, então, esse mesmo espaço de poder, essas mesmas zonas de influência. E aí é exatamente o que a gente vai ver, que Moniz Bandeira, que até mesmo lá atrás, o Rodrigo é um cara que tem interesse nessa perspectiva, e eu já conversei muito com o Rômulo também, os teóricos da teoria marxista da dependência já falaram sobre a questão do subimperialismo, que eu acho que vale a pena também a galera grifar e procurar informações sobre essa categoria, sobre esse conceito na análise. Como que eu acho que hoje, de fato, assim, talvez dá para começar a ver lá no horizonte uma nova ordem se consolidando, mas o que é claro, gente, o que é claro que a gente observa hoje é o que o Munir Bandeira configurou como uma lógica de Guerra Fria. É uma lógica de Guerra Fria. O que a gente está vendo, então, são essas inflexões, essas possíveis inflexões que o Rodrigo está falando. Nessas últimas décadas, nessa última década e meia, a gente viu uma série de acontecimentos que hoje é favorável a gente juntar. E pelo menos a gente tentar ter uma macro leitura, talvez para facilitar e distribuir esse assunto. Aqui, Ô, Roberto, Oi. Você ainda vai falar que eu ia falar dessa macro leitura, e eu tenho uma leitura interessante, mas eu acho que eu vou cometer vários erros históricos, aí eu queria dividir com vocês para ver se eu não estou falando cagada. Não, eu só ia concluir isso mesmo, que os acontecimentos eles se desenham de uma forma que, conforme o tempo passa, a gente tem um olhar mais claro sobre isso. O futuro é uma coisa que quando a gente tenta vê-lo, né? A gente tenta avistá-lo, ainda assim ele é embaçado. Mas a gente tenta olhar esse futuro em torno dessas experiências. E essas experiências hoje falam muito claramente sobre o crescimento desse nacionalismo e que aí... Eu também quero chegar nisso depois, mas eu vou falar posteriormente. A gente tem uma dificuldade de ter informação para entender. O senso comum tem uma dificuldade de ter informação. Ou melhor, né? Acho que para ser mais claro. Há uma dificuldade da informação correta chegar no senso comum. O que passa hoje na Ucrânia? Que nacionalismo é esse, fruto dessas questões que o Rodrigo falou? Fruto até mesmo desses acontecimentos dessas últimas décadas que, naquele lugar,
hoje é algo muito sensível. Então, acho que vamos tentar costurar por aí e também te ouvir, Romulo, para ver o que tu quer complementar. Você falou essa macro leitura, eu tenho medo acho que eu não dividi isso com vocês ainda. Vou dividir aqui e aí vocês me batem se tiver que bater, concorda se tiver que concordar. Porque a gente tem a mania, né, de tentar classificar, o cérebro humano tem essa mania de tipificar, categorizar coisas que são complexas, né? O Roberto sempre usa um termo que é o tecido social, o tecido de, né, linhas em vários sentidos, né, entrelaçados, e é difícil você descobrir ali qual é a linha mestra, se é que existe uma linha mestra. Mas você voltou no tempo, eu queria associar aí o declínio dos Estados Unidos, um evento que marca o declínio da hegemonia dos Estados Unidos e que, na minha visão, ele levou a vários acontecimentos importantes aí das últimas décadas, que é a crise econômica financeira de 2008. O que essa crise fez? Ela quebrou vários bancos dos Estados Unidos, depois a Europa quebrou. A Europa era o principal consumidor de energia, principalmente do norte da África. A primeira coisa quando você está em crise, você para de comprar. Quebrou o norte da África, aumentou o desemprego para 20%, 30%, 40% em alguns países. Veio a Primavera Árabe, com a Primavera Árabe uma grande onda imigratória, e com essa onda imigratória a ascensão aí desse nacionalismo, movimentos de extrema-direita, que reverberaram no mundo inteiro, inclusive chegando aqui no continente sul-americano. Ô, Romulo, Tá errado eu fazer esse reducionismo, é muito mais complexo que isso, ou faz sentido essa minha linha de raciocínio? Ô, Romulo, ainda bem que tu acrescentou isso, porque eu escrevi isso no meu caderninho e eu esqueci de citar. Inclusive, eu botei um parênteses aqui, como que o Brasil ele sente isso dentro de uma forma mais tardia, né? E aí, talvez, culminando mesmo nesse período do segundo governo Dilma, e o que vai se redesenhar economicamente aqui. Eu vou dar oportunidade para o Rodrigão comentar sobre isso e fechar esse apanhado histórico. Ou ele me bate ou ele concorda. Eu acho que tem relação, Rômulo, tem relação sim. O ponto, inclusive, dos Estados Unidos começarem a atacar, né? Atacar em várias frentes, né? Isso eu quero deixar claro, assim, que a coisa é muito mais complexa. Não é só o complexo industrial, militar e universitário americano, né, aquela máquina de guerra que funciona quase por si só, né, nesse momento. Eles têm inteligência, eles têm agências, eles têm relações econômicas de dependência, principalmente, e eles botam tudo isso na mesa na hora de fazer as suas apostas, na hora de mexer as peças dentro do tabuleiro, né? E agora interessante a gente ver, o Rômulo falou da crise de 2008, a onda imigratória para a Europa. De novo, os Estados Unidos, mesmo dentro do seu processo com seus aliados, ele acaba que no final ele não quer muito saber, né? Ele tira o pino da granada e coloca na mão dos seus aliados lá na Europa, porque quem vai enfrentar uma onda imigratória, uma pressão dentro da Europa, a guerra, refugiados, todas as mazelas, são os europeus. Ele está um oceano de diferença. O vizinho dele mais problemático, ele constrói um muro, que é o México. Ele já tomou cerca de 40% do território desse vizinho, né? E ele constrói um muro e contém o avanço a onda migratória, né? Vamos dizer assim, tenta conter, né? Mas é uma coisa ali controlada. E ele deixa na mão dos europeus isso. E é interessante a gente ver por quê? Porque justamente no momento que os europeus estavam meio que saindo da órbita dele, flutuando numa órbita russa de ter relação principalmente com essa questão energética russa, construindo esse gasoduto, oleoduto, né, que vai ali abastecer a Europa e aproximaria uma relação Europa-Rússia, né, que é uma relação que nunca foi boa, né, sempre foi uma relação de desconfiança. A gente não citou, pessoal, que desde que o golpe no Brasil, né, de 2016, você praticamente afundou os BRICS, né, que era uma alternativa dentro dessa geopolítica mundial. Né? Você está vendo hoje um deles envolvido na guerra. Gente, não interessava a Rússia ir para a guerra. A Rússia não queria ir para a guerra, porque ir para a guerra significava o isolamento dela. O Vladimir Putin tinha essa leitura. Tá? Guerra significa uma retração econômica para a China. A China não queria guerra, como não quer, né?
porque essa retração econômica para a China, o aumento do valor das commodities, atrapalha a China no momento que a gente está se encaminhando para um pós-pandemia que já teve problema na cadeia produtiva. Então, para a China não estava interessando isso, ela queria um momento, um mar mais tranquilo para ela poder navegar e que essa navegação ela conseguisse tranquilamente ali ultrapassar os Estados Unidos dentro de 5, 10 anos como a principal economia do mundo, né? Então não interessava a ela. Mas o complexo industrial, militar e universitário americano interessava uma nova guerra, interessava abastecer a Ucrânia de arma, interessava, em termos geopolíticos, retomar esse protagonismo dos Estados Unidos, interessava isolar os seus oponentes, né? Só que isso também é um jogo que está sendo jogado, ele não é um jogo definitivo, né? Principalmente porque esse isolamento russo, você nunca isolou economicamente uma economia tão grande, né? E isso vai custar, vai ter consequências. A Europa corre o risco de passar um inverno sem gás e sem petróleo. Isso é uma coisa interessante. E os Estados Unidos não vai repor isso. A Europa consome trigo, que é a base da alimentação da Europa Ocidental, e o principal fornecedor é a Rússia e a Ucrânia, que estão em guerra. Então, o preço do pão, o preço do combustível, para o europeu comum, vai começar a pesar no bolso. E aí a vida real, Rodrigo. É a vida real que a gente está falando. É onde a bravata, né, o discurso ideológico, aonde ele vai começar a ser desmontado, como está sendo no Brasil, né? Desde 2019, 2020 está sendo desmontado no Brasil, né? Que é onde pesa no bolso. Quando o europeu sentir o que é inflação, quando o europeu sentir que é perda do poder de compra, eu quero ver até que ponto ele vai ficar ao lado dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos não vai bancar, né, uma contenção desses gastos e dessa inflação. E isso é uma coisa muito interessante. Eu vi alguns analistas, e vou citar o nome, o Cid Benjamin, falando sobre isso, e eu achei bastante interessante, né, notar. Gente, não é ser a favor da guerra, é você entender que a Rússia como Estado, ela pereceria se ela não estabelece um limite à OTAN, porque a OTAN está em ofensiva. O aparelho hegemônico, né, da mídia ocidental, ele passa a ideia, com aqueles analistas bonitinhos, com aquele paspalho do Boris Johnson, que parece que saiu do filme do Debi Lloyd, né? Quem nasceu nos anos 80 e viu o filme nos anos 90 sabe o que eu estou falando, com aquele cabelo que ele parece parece o ator do filme do Debi Lloyd, quando ele vai fazer os seus discursos super eufóricos, inclusive ele está saindo de um problema interno dele, que ele estava fazendo festa durante a pandemia, ele estava respondendo, o mandato dele estava no limiar para ser derrubado. E aí ele se agarra a essa questão ucraniana para fazer fortes discursos contra a Rússia, né? Ele saiu da União Europeia e agora está faltando motorista de caminhão no país dele. Exatamente, ele está colhendo uma série de problemas ali dentro da Inglaterra. E a Europa vai colher. Tanto que o Macron ensaiou fazer um discurso mais forte e tal, mas está meio que mais querendo ter um diálogo. Gente, se a Rússia quisesse aniquilar a Ucrânia, ela não estava aceitando sentar na mesa de negociação. Se ela quisesse aniquilar a Ucrânia, ela jogaria a bomba atômica. A bomba atômica dos russos, que inclusive o arsenal deles é maior do que o dos americanos, eles falam como poder de dissuasão. Em momento nenhum eles falam assim, não, vou lançar. E não se esqueçam que o único país que utilizou a bomba atômica como arma foi os Estados Unidos. O único do mundo, tá? Os outros utilizam como força de dissuasão, como poder de defesa. O único que utilizou como arma de ataque foi os Estados Unidos contra o Japão. Então, gente... Quando o Japão já estava destruído, né? Exatamente, quando o Japão já estava com mais de 80% das suas forças destruídas, segundo um analista americano que foi secretário de Estado, né? Tem um documentário chamado Sobre a Névoa da Guerra, quem quiser ver, veja, que é o Robert McNamara, que é um ser não muito agradável. Depois, quem quiser ver, veja que ele vai falar sobre isso, tá? Então, pessoal, eu acho que vai ficar uma coisa mais para o segundo episódio, da gente tratar até como esse aparelho hegemônico vem tratando a guerra, né?
Eu vou dar uns pitaquinhos aqui pra gente falar depois. Gente, essa galera da Ucrânia, neonazista, vira o show de racismo que eles deram com os africanos que estão dentro da Ucrânia, os brasileiros que estão dentro da Ucrânia, que não é branco, né? E como é que a morte de brancos, de olhos azuis e louros, comove muito mais que a morte de africanos e árabes, né? Então isso é um ponto também que a gente eu acho que vai deixar para um segundo bloco aí e discutir esse aparelho hegemônico, a mídia, Sim. a cobertura da guerra. A tudo guerra isso do Iêmen é muito mais sangrenta e mais antiga e ninguém sabe nem que o Iêmen existe, né? Os palestinos tomam aí uma coça quase todo dia dos israelenses e Israel nunca sofreu boicote ou isolamento internacional. Os Estados Unidos apoiou até quando pôde o governo do apartheid na África do Sul e ninguém fala sobre isso, né? E tem a Arábia Saudita, né? E assim, como por exemplo, que a gente pode fugir, não fugindo totalmente, mas também a gente pode falar dessas adjacências, das influências ideológicas que não estão só no Estado, mas, por exemplo, uma FIFA, quando resolve excluir pontualmente uma seleção de algo, só que ela vai realizar uma Copa do Mundo num lugar onde é um absurdo a violação dos direitos que ocorre no Catar, né? Então, até se o Rômulo me permite, para eu pegar um fio do que o Rodrigo falou, essa questão dos aparelhos de hegemonia são fundamentais. E até mesmo para a gente entender, dentro de alguma parte, como que essa hegemonia se cristaliza na nossa percepção de mundo e até mesmo na defesa de coisas que a gente está vendo. Porque o negócio está acontecendo de uma forma errada, mas tu está defendendo aquilo porque eu escutei o cara da TV falar, eu vi não sei quem falando, publicou na rede social. Então, esses aparelhos de hegemonia consolidam-se em torno de uma cristalização ideológica. Eu já falei essa palavra antes, né? Mas como que a coisa se forma, realmente se efetiva na nossa vida prática, naquilo que eu entendo que hoje, pelo menos nesse nosso entendimento de Ocidente, é a atividade dos meios de comunicação. A gente, se for ligar, como eu iniciei falando, a televisão em canais abertos, em canais fechados, mas lembrando que os 5 principais grupos de comunicação do Brasil, Rede Globo, o Grupo Globo, o Grupo Record, o Grupo Abril e etc., o Grupo Folha, como que eles também controlam portais, sites de notícia, coisa que a gente ou vai estar abrindo para ver notícia ou vai estar publicando a rede social, e aí a proliferação disso é gigante. Como que essa informação, não é que ela não chega? Ela chega ideologicamente tendencionada a uma defesa do processo. Só que é uma defesa que não fala. Isso que o Rodrigo falou, por exemplo, o que é o batalhão de Azov? O que é esse nacionalismo que cresce na Ucrânia? É uma mídia que fala muito e fala com seus tons de razão sobre o Putin, por exemplo, que não é o cara que vai querer construir uma nova União Soviética, porque essas perspectivas não vão se enquadrar mais no nosso momento, mas é um cara que tem uma visão de direita, de conservar muitos valores. É só a gente ver o que ocorre, por exemplo, na Rússia, em torno da população LGBT. Como que a população LGBT na Rússia ela sofre com o aviltamento dos seus direitos de uma maneira enorme. Mas, assim, esses aparelhos ideológicos de consolidação da hegemonia, onde eu estou querendo destacar aqui os meios de comunicação brasileiros, ocidentais, eles escolhem o que vão falar, como vão falar, e aí o recorte é muito pequeno. O recorte é muito estreito. A gente não está nem aqui falando de verdade. Não é isso. A gente não vai ter essa expectativa. A gente está falando de informação. Então, como que isso é problemático nos nossos dias? E como que tem também uma série de outras questões, interesses econômicos nesse processo, interesses políticos nesse processo, né? A própria questão das mídias no Brasil, né, que em algumas localidades não deveria, mas são controladas por políticos, por exemplo. Enfim, que aí talvez isso daí também é até assunto para outros podcasts, né, Romulo? E Roberto, vamos fazer o seguinte, como a gente vai lançar 2 episódios sobre essa questão, né, a nossa proposta nesse primeiro episódio era esse panorama mais global, né, voltando um pouquinho, falando de conceitos básicos sobre o tema,
e dando uma visão aí bem contextualizada, buscando União Europeia, Estados Unidos, enfim, aspectos outros para a gente tentar entender. E o nosso objetivo com o segundo episódio sobre esse tema vai ser entrar na questão do conflito, Zelensky, Putin, entender essa questão aí interna em relação a esses dois países. Então você, ouvinte, não pare por aqui, vai lá, toma um café, bebe uma água e volta ouvindo o nosso próximo episódio, no qual a gente vai continuar exatamente daqui e aprofundar essas questões.